Olá pessoal, hoje, no programa de hoje, irei abordar músicas, que não são do gênero rock and roll nem metal, mas que todo estudante deveria ouvir. Simples. Por quê? Porque são temas que contextualizam a época, e que pode ser também temas de redação, ou talvez essas letras podem cair em uma questão do Enem ou também no vestibular. Mas antes, faça sua inscrição aqui no canal para prestigiar o meu programa, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos contextualizar aqui o porquê deste tema. Música popular brasileira, o que é isso? Bom, foi uma das principais ferramentas de denúncia para combater o controle ideológico do sistema, Sem liberdade de expressão, tiveram que inventar códigos, metáforas e jogos de palavras para comunicar com o público durante qual período? O período militar no Brasil, tá? Com canções carregadas de críticas e contestações, essas canções retrataram eventos históricos e movimentos de lutas, Bom, pessoal, apesar dessas músicas não fazerem parte do gênero rock, são canções que todo estudante ou pessoas que queiram conhecer um pouco da história do Brasil durante o período militar precisa ouvir e refletir. Tais letras, citações do autor, músicas podem até cair, eu já falei em uma prova do Enem, tá? Então vamos lá, vamos começar então primeiro com um ícone. Um ícone é uma canção que é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Bom, originalmente ele foi lançado em 68, Foi um dos primeiros artistas a ser perseguido e censurado pelo governo militar. Então a música se transformou em um hino para os cidadãos, que lutavam pela abertura política e democracia. Através dela, Vandré, chamava o público à revolta, para a revolta, contra o regime. Por exemplo, vou citar alguns trechos aqui, Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Ok, pessoal. Com esse jogo de palavras, Vandré então chamava a juventude para lutar contra o regime militar. E o que falar, então, de uma música que também sintetiza toda essa questão? O Bêbado e o Equilibrista. Inicialmente, a letra homenageava Charles Chaplin, o seu célebre personagem Carlitos. No entanto, a partir de um encontro com o cartunista Enfio, foram acrescentando os versos em alusão ao irmão do Enfio, Betinho, que estava exilado, tá? Então, ambos recorreram a metáforas para aludir a fatos nunca explicados pela ditadura militar, como o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, E foi retratado através da frase choram Marias e Clarices. Bom, a Clarice, mencionada no caso aqui, faz referência a Clarice Herzog, esposa de Vladimir. Então, gente, vamos então entender aqui, vou falar de alguns trechos aqui, Quem sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Então essa música então, composta por Aldir Blanc e João Bosco, e gravada na voz inconfundível de Elis Regina,
representava então o pedido da população pela anistia ampla, né, geral e irrestrita, movimento consolidado no final da década de 70, né? Então, essa letra falava sobre o choro das Marias e Clarices, de tantas Marias e Clarices que eram esposas dessas pessoas exiladas, então, não é isso? Então, trata-se de anistia, né, dessas pessoas que lutavam. E o que dizer, falando de Elis Regina, o que dizer então, Como Nossos Pais, isso mesmo, a canção, Como Nossos Pais é uma canção de Belchior, né, composta e gravada em 75, que ficou mais conhecida na voz de Elis, lógico, né. O tema dessa canção dá a voz, né, a voz a uma geração de jovens que viram a sua liberdade, né, serem confiscada, que forem essa juventude foram obrigados a mudar o seu modo de viver, né, por causa da censura na época, né? Então foi um retrocesso cultural e social que gerou sentimentos de angústia, e frustração desses jovens, né? Como se o seu tempo tivesse sido roubado, né? Em sua juventude. Vamos então entender um pouco da letra. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, como os nossos pais. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Pessoal, é interessante como há esse jogo de palavras, não é mesmo? E que tinha cuidadosamente, né, elaborado. E o que dizer de outra canção que é um hino também, que é Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Essa música faz uma referência ao movimento tropicalista, não é isso? Foi apresentada em 1967 no Festival da Record, né? E apesar de ter ficado em quarto lugar naquela competição, a música era a favorita do público, né? E fazia enorme sucesso. Então, o que acontece? Que durante esse período, o próprio Caetano explicou posteriormente, a música é um relato, né, na primeira pessoa de um jovem que passeava pela cidade, e ele também protesta a favor do direito de ir e vir, né? Então, quando fala do verso caminhando contra o vento, eu vou. Então são elementos da cultura popular, né? Traçam um retrato do seu tempo, representando uma juventude que se sentia perdida, não é mesmo? Olha só aqui nas frases aqui. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, sem lenço, sem documento. Nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Pessoal, então essa também foi uma canção de resistência, tá? Também de resistência, eu vou citar aqui música de Gilberto Gil e Chico Buarque, gravada em 1976. Cálice é uma obra, é uma metáfora, né? Incrível. Faz o quê? É uma metáfora ao momento de súplica de Jesus Cristo, consciente de que será morto, né, para que o Pai afaste dele o cálice, o destino, né? Contudo, olha que brilhante, Gilberto Gil, ele usou palavras parônimas, né, para criar um jogo de sons, né, intensificando os significados, né, diferentes, né, aqueles significados diferentes, né. Pode-se fazer esse jogo que a gente escuta, cálice, do verbo calar-se, mas também pode ser o que? Cálice, né, de vinho tinto, né? Então olha só, a letra induz que seja afastado do povo o cálice, ou seja, a censura, né, imposta pelos ditadores, né? Na história bíblica, Jesus Cristo sabe que será torturado
e que a morte será marcada por sangue. Então, da mesma maneira, a canção denuncia o sangue derramado pelos torturadores, né, dos porões da ditadura. Pai, afasta-se de mim esse cálice. Pai, afasta-se de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ok, galera. Eu quero botar meu bloco na rua. Este foi o que? Uma canção de Sérgio Sampaio, né? É o grito, né? É uma espécie de grito feito em 1973, no qual Sérgio Sampaio exprime o seu sentimento de angústia perante o regime militar. Assustado, então, temos aqui um sujeito, né, que fala de um brasileiro comum, mostrando a insatisfação geral e o terror constante. Trata-se também de uma crítica ao governo militar na época comandado por Médici e do suposto milagre econômico, né? Milagre econômico que é a condição econômica que o Brasil vivia naquele momento. Então vamos lá. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, né? Que eu fugi da briga, né? Que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Então, gente, Sampaio, como muitos de sua geração, apenas queria ver o seu bloco na rua, ou seja, essa juventude unida, se divertindo, né? Então é isso, pessoal. Aqui nós fizemos então, mostramos então que essas músicas marcaram uma época pelo seu teor, né, pela sua letra carregada de inteligência, de metáforas, no qual havia um contexto social na época e que hoje esses artistas então merecem o nosso respeito por causa dessa questão aqui. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a todos e até a próxima, pessoal.